Olá, boa tarde. Aqui é a professora Cláudia. Nós estamos no livro de matemática, precisamente na página 130, ainda estudando grandezas e medidas. Pedi que vocês fizessem a página 130 e 131, agora eu vou fazer a explicação e a correção. Então, o problema número 1 diz que faltam 50 metros para Vladimir completar uma corrida de 1 quilômetro, 50 metros para completar a corrida de 1 quilômetro. Então, está dizendo assim, no final da corrida, Vladimir terá percorrido 1.000 metros ou 1 quilômetro, porque 1 quilômetro corresponde, deixa eu pegar o lápis aqui, para vocês acompanharem quando eu estou falando. 1 quilômetro, ele corresponde a 1.000 metros. Acabei de falar, está aqui. Indicamos 1 quilômetro pela abreviatura km. Às vezes, quando vai comprar um um carro 0 quilômetro, tem escrito assim bem na loja, 0 km, 0 quilômetros. Então, 1.000 metros é a mesma coisa que 1 quilômetro. Mas por que não coloca 1 quilômetro de uma vez, precisa usar um metro? Porque, às vezes, na maioria das vezes, as metragens, elas não são exatas. A gente tem uma aproximação e necessita de usar o metro para ter um resultado, uma metragem exata. Estou falando isso porque já me perguntaram isso. Se tem isso é igual a isso daí, por que não põe direto? Porque nós não temos exatidão, né? Aqui vocês vão responder de acordo com a partir de onde vocês moram, fazendo uma estimativa, fazendo uma aproximação. Então, aqui, faça uma aproximação, uma estimativa e responda as questões. A distância da sua casa até a nossa escola é maior ou menor que 1 quilômetro? Vocês vão pensar e vão fazer mais ou menos uma estimativa. É menos do que 1 quilômetro. Eu só atravessar a rua, eu já estou na escola. Não, eu tenho que andar mais de 2.000 metros. Enfim, aqui. Escreva o nome de 2 lugares aos quais você costuma ir, que ficam a uma distância de mais ou menos 1 quilômetro. Vocês vão pensar aí na cabecinha de vocês, né? Isso aí, aos poucos, como vocês estão crianças, vocês estão crescendo, vocês estão passando por essas experiências, quando vocês forem maiores, vocês já vão ter mais noção de distância, né? Mesmo porque o tamanho de vocês, vocês vão ter 1 metro e alguns centímetros a mais do que vocês têm hoje, tá? Francisco caminha todos os dias em volta de um parque retangular, que nem esse parque que está desenhado aí embaixo. Se uma manhã ele deu uma volta completa em torno desse parque que está desenhado aqui, ó, deixa eu marcar. Ó, esse aqui, este daqui. A distância percorrida foi maior ou menor que 1 quilômetro? Ah, deve ser mais ou menos. Não está perguntando mais ou menos, está perguntando se foi menor ou maior. Então, nós vamos ter que somar aqui 200 mais 200 do outro lado, que é igual. Isso aqui corresponde a isso daqui. Não tem só 200 de um lado, tem 200 do outro aqui. E tem 200 do outro. Então, aqui nós temos 400. E aqui embaixo tem 600. Se é 600, é 600 aqui em cima também. Então, 600 mais 600, nós temos 1.200 mais 200, 400. Perfaz um total de 1.600 metros, que, como nós acabamos de ver, é maior que 1.000 metros, é maior que 1 quilômetro. Então, a resposta é maior, não é mais ou menos, tá? Vamos seguir. Alguns desafios. Ó, aqui tem 3 pessoas
aqui no livro de vocês. Uma é a Marlene, um é o José e outro é o Pedro. Então, ela está dizendo assim, eu percorri meio quilômetro por um caminho. Meio quilômetro são 500 metros. Ele está dizendo aqui, o José, faltaram 400 metros para eu completar um quilômetro. Então, 1.000 menos 400 dá 600 metros. Aí o Pedro disse, eu andei 700 metros por uma estrada. Então, quem que andou mais? Né? Foi o Pedro. Quem andou menos foi a Marlene. É conta simples que vocês fazem de somar e de subtrair. Bianca e Alexandre percorriam trilhas diferentes e se encontraram em uma área de descanso. Vamos ver o que eles estão falando um para o outro. Eu andei 1 quilômetro e 400 metros. Fiz uma pausa para descansar. Depois andei mais 2 quilômetros e 330 metros. Aí o Alexandre disse, eu andei 3 quilômetros e 860 metros. Basta, né? Aqui. Vamos ver aqui. Atividade dos dois possíveis de vocês resolverem. Aqui vocês vão somar. Então, o que que ela fez? Vamos ver o que que ela fez. Ela fez 1 quilômetro, 450 metros. Aí ela descansou. Depois, ela percorreu mais 2 quilômetros, ou 2.000 metros, e 330 metros. Deu 3 quilômetros e 780 metros, o que a Bianca fez. Como 3 quilômetros e 780 metros é menor que 3 quilômetros e 800 que o Alexandre disse que fez, então a gente conclui, chega à conclusão, né, que o Alexandre que percorreu mais. Vejam, é conta de adição. A gente para um pouquinho e depois soma, tá? Então, aqui as respostas que eu tinha pedido para vocês. Qual deles percorreu mais? Foi o Alexandre. Quantos metros um deles andou a mais? É só vocês subtraírem. Aqui vocês vão fazer uma estimativa desse bichinho aqui. Presta atenção. Ó, tá dizendo assim, a cada salto dado por um canguru, ele percorre um pouco mais, não é exatamente, um pouco mais de 2 metros em uma linha reta. Se ele continuar saltando em frente sem sair dessa linha reta, quantos saltos serão necessários para que ele fique a uma distância de 1 quilômetro? A gente tem a vontade de marcar, né? 1.000 dividido por 2 vai dar 500. Mas qual que é o X da questão aqui, né? Ele percorre um pouco mais de 2 metros, um pouco mais. Então, vai perfazer, né, menos de 500 saltos, tá? Numa linha reta, tá bom? Então, nós estudamos hoje a página 130, aqui, ó, e a página 131. Na próxima aula, nós vamos dar prosseguimento com grandezas e medidas. Até a próxima aula. Tchau para vocês.